tão suave brisa, leve, doce Espírito Santo de Deus. Pode sentar um pouquinho. Isso é tudo que nós precisamos. Isso é tudo que nós almejamos quando nós precisamos iniciar algo na nossa vida. Iniciar algo na nossa vida, iniciar alguma coisa, iniciar um projeto, iniciar a luta por um sonho, requer de nós. Vai pedir a nós que nós nos fortalecemos primeiro. Que nós nos fortaleçamos primeiro. Vai exigir de nós que nós nos preparemos primeiro. Quando nós clamamos o Espírito Santo de Deus, quando nós clamamos que Deus envie para nós o Espírito Santo dele, nós pedimos porque nós precisamos nos manter firmes no projeto que nós temos de céu. O primeiro projeto da nossa vida é o projeto de céu, ir para o céu. Esse é o primeiro projeto da nossa vida, esse é o primeiro projeto da minha vida, esse é o primeiro desejo que eu tenho para as pessoas que eu amo, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, é o primeiro projeto. E para que esse projeto na nossa vida ganhe forças ou se mantenha firme, eu preciso da força de Deus na minha vida. E essa força de Deus na minha vida se dá por meio da ação do Espírito. Porque é o sobrenatural que me move. É o sobrenatural que me impulsiona. É o sobrenatural de Deus que me impulsiona nos meus projetos. Muitas vezes a gente vacila ou fracassa nos projetos pessoais porque a gente põe muito do nosso humano e o nosso humano falha. E o nosso humano tem pequenas brechas que nos, digamos assim, puxa o nosso tapete. É a nossa ansiedade. É o nosso desejo que as coisas... O imediatismo já é característico. Por quê? Porque aquilo que é bom, que nós desejamos, nós queremos para agora. Eu quero para hoje. Eu preciso para hoje. Eu preciso desse projeto na minha vida, é o projeto da minha casa, é o projeto do meu trabalho, é o projeto da minha profissão, é o projeto do meu namoro. É para hoje, é para ontem. E às vezes, nos deixando levar pelo humano, a gente às vezes vacila, tropeça no projeto. Então, quando nós clamamos, em cada grupo de oração e em cada vez na nossa vida que nós clamamos a força do Espírito Santo, é porque com os dons de santificação que Ele nos concede, com os carismas que Ele nos concede, nós podemos lapidar as virtudes que temos, as virtudes cardeais, a fortaleza, a temperança, a prudência e a justiça, e as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Lapidando essas virtudes, nós conseguimos conduzir a nossa vida. A gente consegue conduzir a nossa vida da melhor forma possível. Por quê? Porque nós sabemos, como já falei tantas vezes, como disse certa vez Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, tudo na nossa vida tem que começar, permanecer e terminar na oração. E foi isso que fez com que a maioria das pessoas, na história da humanidade, na história de Deus, da humanidade com Deus, conseguissem alcançar o grau de santidade. Conseguissem alcançar o êxito que elas precisavam. Tanto na vida material, na vida profissional. Noé foi um grande construtor. Noé construiu uma arca sem um projeto algum, sem projeto. Ele foi lá e mandou bem, fez a arca. Na vida sentimental, em tudo. Todas as pessoas que passaram pela história da humanidade, a história da humanidade com Deus, triunfaram porque se deixaram inebriar pela força do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo. E é por isso que nós clamamos, é por isso que nós pedimos. E foi esse mesmo Espírito, essa mesma graça, que Jesus Cristo concedeu a todos aqueles que pediam e que estavam ao lado dele. Ele deu a todos aqueles que pediram, mas muitos não quiseram, muitos não fizeram muito caso. E por isso, quando se deixaram levar, ou quando nos deixamos levar pela nossa natureza humana, o nosso intelecto, que é potencialmente falível, pelo nosso jeito de pensar, o nosso jeito de achar as coisas, é do meu jeito, eu acho que é assim e tal, a gente vacila, a gente tropeça e às vezes cai feio. E não tem tropeço mais ruim do que tropeçar na fé.
cair na fé. Porque eu estou tropeçando, eu estou caindo naquilo que é para Deus, naquilo que é para me santificar, naquilo que é para me colocar mais perto de Deus. A palavra de hoje que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, ali no versículo 17 diz assim: voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Vou repetir: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ou seja, em teu nome, Jesus Cristo, os demônios nos obedecem. Quando mandamos e falamos que é em nome de Jesus, eles obedecem. E Jesus disse-lhes, olha a resposta de Jesus: vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Pisar serpentes e escorpiões e pisar em todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estejam escritos nos céus. Vou repetir também. Não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estejam escritos nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma palavra estranha. Quando nós não temos hábito, quando nós não temos assim, muito o costume de nos aprofundar na Sagrada Escritura, na nossa correria, às vezes a gente encontra uma parte, uma passagem, uma referência bíblica que mais parece um filme de terror. E como eu disse no início, no momento da nossa oração, que a gente deve se alegrar muitas vezes com alguma coisa que nos deixa triste, quando eu vejo isso aqui eu fico muito feliz. Quando eu ouço uma palavra dessa, eu fico muito feliz. E por quê? Por que eu fico feliz? Porque muita gente não acredita na existência do mal. Muitas pessoas não acreditam na existência do demônio. E acham que a cruz de Jesus é só um enfeite. Enfeite da porta de casa, um enfeite lá da minha estante. Muita gente, quando não acredita que o demônio existe, elas acham que elas indiretamente proclamam que o sacrifício de Jesus na cruz não tem validade alguma, porque ele precisou se sacrificar para anular alguma coisa. E o que ele anulou não é obra do ser humano, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Aí vem a pergunta: por que, Marciano, que você se alegra? Porque o próprio Jesus está dizendo, a resposta dele é interessante, porque os caras falam, veja, os discípulos chegam e falam: Senhor, o Senhor nos enviou. Porque Jesus, o que ele fez? Ele enviou 72 discípulos que estavam ali preparados, cheios do Espírito Santo e com certeza com a maturidade necessária, a maturidade emocional, a maturidade intelectual, a maturidade espiritual, preparados para serem enviados, para amar as pessoas, para curar as pessoas e para proclamar a boa nova e mais do que isso, para expulsar os demônios. Beleza. Aí eles foram, eles atenderam o chamado de Jesus, eles obedeceram Jesus e o que eles fizeram? Eles foram. 72 se esparramaram e vamos falar de Deus e vamos amar as pessoas e vamos proclamar que o reino de Deus está próximo e vamos obedecer a Deus, vamos obedecer o que Jesus, vamos esparramar os ensinamentos de Jesus. E eles foram e a graça aconteceu, correto? Maravilha? Beleza? Aí o que aconteceu? Eles voltaram: nossa, Jesus, cara, o trem é louco demais, velho. Cheguei, curei, amei, falei para o demônio: sai em nome de Jesus, e o demônio saiu. E o seu reino foi estabelecido, que alegria. E aí o que Jesus falou para ele? Jesus poderia ter falado: ó, maravilha, depois você passa ali na secretaria e pega o seu diploma de discípulo nota 10 e tal, né? Podia muito bem ter. Aliás, é o que nós buscamos hoje, na nossa vida profissional, é o que nós mais buscamos. Reconhecimento.
Reconhecimento. Se eu faço, eu preciso ser reconhecido. E é uma parte importante da nossa vida profissional. Importantíssimo. Aquilo que eu faço, se é reconhecido, me motiva a ir além. Isso é muito importante. Só que Jesus colocou isso aqui de uma forma diferente. Porque ele poderia muito bem, na hora ali, ter exaltado eles, tal, mas o que é que ele respondeu? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Por que Jesus falou isso? Aliás, se Jesus falou que viu Satanás cair do céu como um raio, será que se eu disser que o demônio não existe, eu não estou chamando Jesus de mentiroso? Eu parei para pensar quando eu estava lendo isso. Por isso que eu falei que eu fico feliz. Eu fico feliz por saber que realmente o demônio existe e realmente ele é uma criatura. Ele não é o Criador, ele é uma criatura. Como criatura, ele se submete. Ele é menor do que Deus. Ele é menor que Jesus. Ele é menor. E se eu sou filho de Deus, temos pais e mães aqui que dão a vida pelos filhos. E temos filhos aqui, eu sou filho. Hoje eu sou pai, mas eu também sou filho. Na condição de filho, eu sei que a minha mãe daria a vida por mim. Na condição de pai, eu daria a vida pelos meus filhos. Então, se eu sou filho de Deus, se o demônio é mau, mas ele se submete a Deus, ele não tem poder sobre mim. Aliás, a Escritura me garante isso. Ele só tem poder sobre mim se eu abrir a brecha. Mas, enfim, Jesus disse, vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes. Primeiro, Jesus falou sobre o demônio. Depois, ele falou sobre as características, as belas características, ou as graças que aqueles discípulos receberam. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. O que Jesus quis dizer? Qual é assim? Olha para mim. Repete comigo. Olha para mim. Fala assim, Marciano. Dá para ser mais direto? Dá para ir direto ao ponto? Eu vou responder, eu vou direto ao ponto. Os discípulos chegaram e se exaltaram. Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos a graça acontecer. Jesus não quis exaltar eles para que o intelecto, que o ego, que a soberba imperasse. Jesus foi uma advertência. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. O que ele quis dizer com isso? Quem era Satanás? Lúcifer. Quem era Lúcifer? Um anjo criado por Deus que se ensoberbeceu e que se tivesse feito o que os discípulos fizeram, ele não tinha virado o demônio, ele não tinha sido rejeitado. O que Jesus disse? Olha, o demônio fazia igual a vocês e até melhor que vocês. E ele se ensoberbeceu e ele foi expulso do céu. Então, vocês fizeram isso, maravilha. Mas não fiquem felizes porque vocês fizeram isso. Fiquem felizes porque na humildade de vocês, na graça de vocês, o nome de vocês está escrito no céu. Não deixa a soberba falar mais alto. Tudo bem, Jesus, nós fizemos a graça acontecer em seu nome, nós expulsamos os demônios, nós curamos os doentes, amém, mas você não pode fazer isso, nós não podemos fazer isso. Jesus indiretamente ou diretamente falou para aqueles discípulos, não faça isso para se ensoberbecer, não faça isso por você, faça isso pelas pessoas e faça isso por Deus, faça isso por amor incondicional, amor incondicional, não nos deixe ensoberbecer, não nos dá soberba de acharmos que nós somos superpoderosos. Aliás, um pouquinho atrás aqui no Evangelho de São Marcos, aqui no capítulo 16, versículo também 17, Jesus vai falar a mesma coisa, que ele dá poder. Estes milagres acompanharão aqueles que crerem, expulsarão demônios em meu nome e falarão novas línguas, manusearão serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, e imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Marcos 16, 17, no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 12, Jesus vai dizer, aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço e fará ainda maiores. Imagina se você acreditar em Jesus, você fará as coisas que ele fez e faz e fará ainda maiores. Jesus ressuscitou, Jesus fez o surdo ouvir, o mudo falar, Jesus curou o cego, e Jesus vai dizer que se nós acreditarmos nele, nós seremos capazes de fazer o que ele fez e coisas ainda maiores.
É por isso que eu sempre falo, oração de mãe não cai no chão, porque todas as vezes que uma mãe ora pelo filho, para a cura de um filho, a cura vem. Casamentos são destruídos porque muitas vezes a soberba fala mais alto, porque eu sou o marido, eu sou o cara da casa, eu que mando aqui, ao invés de chegar lá, ajoelhar a esposa, orar por ela, orar pela dificuldade dela, a esposa colocar o marido de vem cá, eu vou orar por você, se ajoelha aqui, eu no poder de esposa que Deus me deu, vou orar por você, vou clamar por você, vou pedir por você, por amor, não por soberba, não porque eu sou super poderoso. Isso que Jesus quis dizer, porque o poder, a graça Ele nos dá, mas se nós não tivermos maturidade emocional, espiritual, para receber a graça e passá-la adiante, sem que a soberba fale mais alto, nós não vamos conseguir. E você quer prova maior do que isso? Jesus, além dos 72 discípulos, teve 12 apóstolos que ficaram do lado dele o tempo todo. Um virou ladrão, os outros eram medrosos, dorminhocos, estavam ali do lado dele o tempo todo, mas não conseguiram alcançar a graça porque não pegaram a maturidade espiritual que necessitavam, que era preciso. Pedro, o primeiro papa da nossa igreja, só foi realizar o primeiro milagre depois que Jesus foi crucificado, e depois que ele ressuscitou, e depois que ele mandou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Foi em Atos capítulo 2, ali a partir do versículo 17 a 41, quando o milagre de Pedro foi com uma pregação, converter 3.000 pessoas numa pancada. Ali foi um baita milagre. Ele chegou, ele abriu a boca, ele falou e ele falou com amor. A soberba não imperou. E quando ele falou com amor, a graça aconteceu. Foi direto no coração daquele povo. 3.000 pessoas abraçaram a fé e falaram: eu sou de Deus, eu quero Jesus na minha vida. Os discípulos ficaram com ele o tempo todo. E nada de milagre. Os 72 apóstolos. O que aqueles discípulos tinham que os apóstolos não tinham? Talvez tinham maturidade. Talvez eles quase deixaram a soberba falar mais alto. Mas eles não deixaram. Eles não deixaram. O que eles fizeram? Eles entenderam o recado. Jesus falou: não fiquem felizes porque vocês expulsam demônios, ou porque vocês têm o poder de curar, ou porque vocês pisam serpentes e escorpiões, como ele vai dizer aqui, ou porque vocês pisam serpentes e escorpiões, mas fiquem felizes. Eis que vos dei o poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder sobre o inimigo. Mas não fiquem felizes porque vocês têm o demônio, vocês submetem ao demônio, vocês mandam e ele sai. Não fiquem felizes apenas porque vocês vão lá e curam, vocês vão lá e ressuscitam alguém. Fiquem felizes porque vocês estão amando. Amando em meu nome e amando o próximo em meu nome, o nome de vocês está escrito nos céus, no livro da vida. É lá que eu quero. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu saí desse grupo de oração e fui chorar diante de Deus por me sentir o mais indigno dos homens? Quantas vezes eu saí de uma pregação, de uma palestra e fui, principalmente quando em algum momento eu preguei e fui aplaudido. Para mim eu saí de um grupo de oração e fui chorar diante de Deus as minhas misérias. E fui clamar para Jesus piedade do meu coração miserável. Porque eu não tinha feito mais que a minha obrigação em falar que Deus ama o meu irmão, como eu estou aqui falando hoje para você. Deus ama você. Deus entende a sua dificuldade, Ele entende a sua vida, Ele entende a sua dor, assim como Ele entende a minha. Assim como Ele sabe aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso ser mais santo, porque eu posso até ser o mais miserável dos homens, mas eu preciso reconhecer isso. Eu não estou aqui como super poderoso, e eu sei que você também não, porque Deus te concedeu a graça de ser quem você é hoje, de ter o poder que você tem, ser a pessoa que você é, o homem, o pai de família, o filho ou a filha, o servo ou a serva, porque querendo ou não, o reino de Deus acontece em você e com você. Quando você se dedica à sua família, você está aqui trabalhando, por quê? Porque você tem família, porque você ama alguém. Porque você tem amor para doar para alguém, porque você tem amor a dedicar a alguém. É por isso. Então você está fazendo a graça acontecer. Deus está olhando para você e percebendo, e Ele sabe disso. E Ele quer melhorar a cada...
é uma didática, é uma forma, é uma matemática exata. A maioria das pessoas, ou todas as pessoas que se humilharam para Deus, elas foram exaltadas. E a maioria das pessoas que receberam a graça, receberam o milagre, são aquelas pessoas que Jesus chamava de os pequeninos. Quantas vezes Jesus orou e disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor realiza isso para os seus pequeninos, seu povo sofrido, seu povo que clama, seu povo que ama, seu povo que às vezes não entende, que precisa crescer na fé. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Então, o convite hoje para você, o convite que eu faço, que Deus faz para você, é saber que você tem a capacidade de receber dele os dons do Espírito Santo e o poder de transformar a vida das pessoas. O poder de curar, o poder de libertar e até mesmo o poder de expulsar demônios da nossa vida, os demônios da inveja, da soberba, da arrogância, da avareza, aquilo que as pessoas pensam mal de nós. Nós temos o poder, mas nós não podemos nos ensoberbecer e deixar que a soberba fale mais alto. Na maioria das vezes, eu quero encerrar dizendo para você, na maioria das vezes que eu me senti a pior pessoa do mundo, o mais indigno dos homens, é que os irmãos chegavam em mim e me pediam oração. Marciano, ora por mim, eu vejo tanto Deus em você. E eu, oh meu Deus, eu queria tanto que realmente eu estivesse me sentindo assim. Quando eu estou bem, quando eu estou assim, nossa, eu rezei o terço, o rosário hoje, eu acabei de sair da missa, eu acabei de sair da confissão, eu estou super poderoso, ninguém chega perto de mim. Graças a Deus. Mas quando eu estou na margaça, quando eu me sinto o mosquito no cocô do cavalo, do bandido, é que as pessoas vêm. Marciano, reza por mim. Eu vejo tanto Deus em você e eu falo, meu Deus do céu. Isso pode acontecer com você. Quando você se sentir a pessoa mais indigna, é ali que Deus vai querer agir na sua vida. Grave isso. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Esse coração que precisa ser manso e humilde. Manso é aquele que se deixa tocar. Manso é aquele que se deixa tocar. Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. O que é ser manso? O que é um animalzinho dócil e manso? O que é um cavalo manso? É um cavalo que se deixa tocar. Eu vou acariciar, ele deixa montar. Manso. E o que é ser humilde? Humilde vem de humus. Humus é realmente o cocô da minhoca. É o que faz brotar, é o que faz a planta vigorar. É o adubo. Manso e humilde, eu me deixo tocar e eu dou frutos. Então, Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Peçamos a Deus essa graça. Eu queria convidar você. Coloque a mão no seu coração e se coloque em oração agora. Peça para Deus essa graça. Peça para Deus, eu quero convidar você, peça para Deus olhar a sua história. Quem é você? Onde você precisa que a graça aconteça e em que área da sua vida você precisa que o Espírito Santo, a graça de Deus, venha transformar você, venha nos tornar. Onde nós precisamos que a graça do Espírito Santo venha nos fazer pessoas melhores. Onde nós precisamos nos lapidar. Peça a graça do Espírito Santo para amadurecer a nossa alma. Nos dar maturidade espiritual, maturidade emocional. E a graça de receber. De graça eu recebo, de graça eu dou. Doar-me por amor. Peça ao Espírito Santo essa graça. E clame a Jesus Cristo, que do céu envie o Espírito, que transforme o nosso coração. Nós que conhecemos, nós sabemos do coração de Jesus. Nós conhecemos o coração, o sagrado coração de Jesus, porque o sagrado coração de Jesus é a nossa inspiração. Na mansidão, na humildade, na serenidade, no fortalecimento da fé. Vamos pedir, vamos clamar. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos.
que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Peça, Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Essa é a nossa necessidade, a necessidade que Ele venha lavar, que Ele venha purificar, que Ele venha transformar nosso coração. Essa é a oportunidade que nós temos de pedir isso para Deus. Senhor, lava, Senhor, purifica aqui, porque é aquela manchinha que não quer sair nem com alvejante, mas com o seu sangue, lavando o meu coração, transformando o meu coração. Eu sei que eu vou conseguir ter um coração puro novamente, um coração restaurado, um coração cheio de amor, um coração doador. Por isso, lava, Senhor, purifica. Lava e purifica, Senhor. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Eu digo para você que é isso. Eu digo para você que não tem segredo. Eu digo para você que, como nós cantamos desde o início deste momento de oração, é simples, é fácil, é só pedir. Não tem nada mais fácil do que pedir, clamar, se apresentar a Deus, se apresentar a Jesus e, na maior da simplicidade, na maior das humildades, na mais pura humildade, pedir. É só você pedir. No seu dia a dia, onde você estiver, peça a Deus a graça de ter o coração transformado no amor dele. Peça a Deus essa graça de ter o coração transformado no amor dele. Amém? Amém mesmo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.